E aqueles que precisarem, eu estarei disponibilizando. Eu ainda não sei se vamos disponibilizar em qual plataforma, vai estar disponível também para depois você rever a aula. Esse estudo também está servindo para os membros da igreja que estão ah, no processo de recepção e aqueles que estão no processo de profissão de pública profissão de fé, tá? Então, alguns irmãos aqui estão nessa condição. Então, é isso. Reverendo Samuel, você levantou a mão aqui, quer falar alguma coisa? É verdade. Eu creio que o senhor está desenvolvendo uma ideia. Nós interrompemos, dá essa instrução e tem como nós pedirmos a palavra levantando a mão, clicando ao lado direito, e aí você tem lá levantar a mão, o pastor, que é o organizador da reunião, Uhum. verá e poderá então concluir a ideia e chamar. Poderia ser melhor, Everton? É melhor sim, ajuda bastante, tá? A mãozinha azul lá, clica lá e chama. É porque eu tô do notebook e eu não tenho essa mãozinha aí acessível, ok? Então vamos lá. Nós temos no Quem está no celular? telemóvel. É no telemóvel lá em Portugal. Ok, vamos lá. Uma única orientação. O material de apoio é o estudo dirigido que foi preparado para essa série de estudos. O estudo dirigido é uma ferramenta para te auxiliar no estudo do catecismo. Ao longo do estudo semanal, necessariamente eu não vou ficar respondendo pergunta que está lá no material de apoio, tá? Eu creio que a gente já cresceu um pouquinho, né? Já consegue lidar com isso facilmente. Mas a tendência é que nós sigamos a estrutura do estudo e à medida que o conteúdo for sendo apresentado, a gente vai amadurecendo a nossa reflexão também, ok? Muito bem, queridos. A gente começa hoje o nosso estudo com um aspecto que, para alguns, é um aspecto muito chato, que é o aspecto histórico. Então, eu vou pedir desculpa ao pessoal aí da área de exatas, pessoal aí de áreas afins, mas eu preciso caminhar um pouquinho historicamente para que nós entendamos o contexto em que o breve catecismo surgiu e quais eram os propósitos, quais eram os interesses na sua origem, na sua criação, no seu surgimento. Para isso, então, eu vou invocar aqui o bom e velho PowerPoint para que nós possamos acompanhar de modo mais adequado o nosso, o nosso estudo. Ó. Estou lá no final já. Opa, isso. Bom, aí você tem a fachada da Abadia de Westminster, onde ocorreu entre os anos de 1643 a 1649, melhor, até 1652, melhor dizendo, a Assembleia de Westminster. Quando a gente, quando a gente começa a considerar o aspecto histórico, eu estou desligando meu celular aqui para não interromper. Quando a gente começa a falar do aspecto histórico, a gente primeiramente fala assim: poxa, mas isso aconteceu tão longe daqui, há tanto tempo atrás, por que que eu deveria entender esses aspectos, em que eles me serão úteis? Tá, tudo tem um começo e tudo tem uma razão de ser. E quando nós olhamos para a confissão de fé, às vezes nós pegamos um documento como esse e nós não conseguimos visualizar tudo que está envolto daquele documento e quais são as perspectivas ou quais eram as perspectivas daquelas pessoas que nos legaram aquele material. Uma coisa que é muito interessante quando nós estudamos a história da igreja, inclusive, é nós considerarmos todo o processo que a igreja viveu, todo o momento que ela vivenciou, no que diz respeito às suas próprias experiências e lutas,
como um testemunho da fé, da robustez da fé em meio aos problemas. Veja, tudo que nós vamos falar aqui descreve, de certa forma, a caminhada da própria Igreja de Cristo e o seu papel de viver e proclamar o Evangelho, custe o que custar. Então é necessário que nós nos lembremos de alguns pontos e busquemos aplicar isso na nossa experiência. Outra razão é porque nós vivemos numa era em que existe um lapso no que diz respeito à autoridade. A tendência nossa e das pessoas da nossa era é não atender de maneira adequada e correta à autoridade, inclusive a autoridade documental. Por essa razão, por exemplo, quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente percebe o crescimento dos ditos influencers, digital influencers e coisas desse tipo. Geralmente essas pessoas são pessoas muito mais novas, são pessoas com pouca idade, com pouca instrução, mas que se propõem a falar com muita, entre aspas, veemência, autoridade sobre assuntos que na maioria das vezes eles desconhecem por completo. Mas são essas pessoas que, de uma forma ou de outra, têm moldado o comportamento e a atitude das pessoas. Um exemplo, não é um bom exemplo, mas é um exemplo, é o famigerado Big Brother Brasil. E nessa versão, a ideia era colocar no mesmo ambiente pessoas, entre aspas, comum e pessoas que tivessem alguma influência social, digital, alguma coisa nesse sentido. A grande questão é que nós, enquanto Igreja de Cristo, não somos unidades estanques. Entenda isso. A igreja do século XXI, ela não é um grupo fechado distinto da igreja do século XX, da igreja do século XIX, da igreja do século XVIII e XVII. Não, nós somos um todo, nós somos um corpo. Aquilo que eles nos legaram, nós temos que legar aos nossos filhos. E é nessa comunicação da igreja é que nós aprendemos, inclusive, como lidar com os desafios que nós enfrentamos hoje, ok? Então, dito isso, eu queria entender primeiro o contexto histórico, ou os antecedentes históricos, melhor dizendo, para o surgimento da confissão, ou do breve catecismo de Westminster. Isso é algo que a gente precisa considerar, ok? Até aqui tudo bem? Algum comentário, alguma participação? Ótimo, então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa voltar nesse cidadão aí, que é o famigerado Henrique VIII. Ele foi rei da Inglaterra, justamente naquele período chave do início da reforma e no desenvolvimento da primeira geração da reforma. O que a gente chama de primeira geração da reforma? Vou explicar. Em 31 de outubro de 1517, o nosso digníssimo Martinho Lutero afixa as suas 95 teses na abadia ou na Catedral de Wittenberg. Ali dá-se início ao movimento da reforma. A primeira geração da reforma é composta justamente por aqueles primeiros elementos, indivíduos que fomentaram, debateram e discutiram. E aí a gente pode lembrar dos mais famosos, o próprio Lutero, o suíço Zwinglio, um outro reformador importante naquele tempo, mas pouco conhecido, que é o francês Viret. E esses homens, eles lançam as bases. Aí nós temos justamente nesse momento o surgimento da segunda geração. E nessa segunda geração nós vemos alguns nomes, entre eles João Calvino, John Knox, entre outros. Mas bem, isso está acontecendo no continente.
tá? No continente europeu. Tá tudo ali circunscrito na França, Suíça, Alemanha, e tá naquele grupinho de países ali. Nesse momento, a Ilha Britânica, nós temos Henrique VIII. E o Henrique VIII, ele se casa com Catarina de Aragão, que era aparentada dos reis católicos Felipe e Isabel, e havia toda uma pressão em cima de Henrique para manter esse casamento. Afinal de contas, Catarina se casou primeiro com o irmão de Henrique, mas com o falecimento do seu irmão, ele assumiu o compromisso, né, de aliança com a Espanha e se casou com Catarina. Só que posteriormente ele questiona este casamento, pede a sua anulação a Roma e o Papa, obviamente, que estava mancomunado com os reis da Espanha, não aceitou, obviamente, e não permitiu o fim daquele casamento. O que Henrique faz? Ele rompe com a Igreja de Roma e dá início à estruturação da Igreja da Inglaterra, ou como nós conhecemos do lado de cá, né, fora da Inglaterra, como a Igreja Anglicana. Se você for na Inglaterra e perguntar onde é que fica a Igreja Anglicana mais perto, eles vão olhar e falar assim, hã? Porque simplesmente é a Igreja da Inglaterra. Então, enfim, veja, ainda que ele seja considerado um reformador, os seus motivos são muito mais pessoais do que espirituais. Ele não estava muito interessado em realmente reformar a igreja. Ele queria ter a chance de finalizar o seu casamento com Catarina de Aragão e finalmente se casar com aquela que era, naquele momento, o amor da sua vida. Eu digo naquele momento porque quem conhece um pouquinho da história de Henrique VIII, ele teve pelo menos mais umas 5 esposas, sem contar as amantes. Então, essa é a figura. Resultado, ele estabelecendo a igreja da Inglaterra, ou a igreja anglicana, ele se torna então o chefe da igreja. E como chefe da igreja, ele agora manda e desmanda. E ao lado dele, ele nomeia para ser o arcebispo de Cantuária, ninguém mais, ninguém menos que Thomas Cranmer. E aqui nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, Thomas Cranmer, ele de fato tinha um apelo pela reforma. E ele era desejoso em estabelecer a reforma no contexto da Igreja da Inglaterra. Só que, ainda que ele fosse o chefe espiritual da Igreja, quem realmente ditava as regras e o funcionamento de tudo era Henrique VIII. Nesse sentido, o que Thomas Cranmer faz é modificar elementos da igreja em que ele tinha acesso e permissão de Henrique VIII. Então, por exemplo, ele consegue fazer algumas alterações no culto, ele consegue fazer algumas alterações doutrinárias, ele consegue desenvolver algumas mudanças na estrutura da igreja. Um dos exemplos, e é sempre citado, é que ele confisca os bens dos monastérios, né, dos mosteiros, fecha esses mosteiros e transforma isso em patrimônio, parte do Estado, parte da igreja. Então, começa então o processo também de limpeza da estrutura da igreja, removendo sacerdotes que não tinham uma coesão de pensamento com aquele momento. Só que a gente tem que lembrar então o seguinte: a igreja anglicana, como ela foi pensada para atender interesses pessoais, ela também manifestava a tendência do seu líder, no caso aqui, Henrique VIII. Qual era a tendência? Uma mescla entre ideais reformados e uma mescla com conceitos católicos. Ou seja,
esta reforma da Igreja da Inglaterra ah, não pode muito bem ser descrita como tal, porque simplesmente foi uma mudança de chefe e talvez uma nova aberração surgiu naquele momento da história. Mas Henrique morreu. E com a morte dele, nós temos esses três sucessores. Três filhos, cada um de uma mãe. Né? E eu vou começar pelo mais novo, que foi quem ascendeu ao trono primeiro, que é Eduardo VI. Eduardo VI, quando ele foi coroado rei, ele era um bebê. Então ele teve que ser conduzido por um grupo de pessoas que eram seus tutores e que formaram a regência do reino da Inglaterra durante aquele período. Ele teve uma criação protestante, portanto, ele teve a possibilidade de levar adiante algumas reformas no contexto da igreja ali na Inglaterra. E aí, então, ele toma Cranmer, que foi nomeado arcebispo pelo seu pai, e consegue fazer algumas mudanças. Eu falo ele toma, mas na realidade foram seus tutores dentro daquele conselho de regência. E eles conseguem ampliar a ênfase da reforma e do protestantismo no contexto da igreja da Inglaterra. Mas, obviamente, isso gera alguns conflitos, isso gera algumas situações. Um dado interessante da vida de Eduardo VI é que ele teve na sua corte ninguém mais, ninguém menos do que John Knox. John Knox havia sido preso na Escócia porque ele era um dos líderes do movimento reformado na Escócia, quando Maria de Guise, que era a regente, a rainha regente, com apoio de alguns aliados franceses, conseguiram sufocar a rebelião provocada pelos líderes reformados, e esses líderes foram presos, dentre eles John Knox, e ele ficou trabalhando na galé, né, das embarcações, uma galé das embarcações francesas, e naquele período ele sofreu bastante, mas foi também um período de crescimento pessoal, espiritual, com algum contato com literaturas, enfim. E ele tornou-se mais conhecedor do pensamento reformado naquele momento. Quando ele foi colocado em liberdade, através de um acordo da corte de Eduardo VI com a corte francesa, ele vai morar na Inglaterra, ele não volta para a Escócia. E pouco depois de retornar à Inglaterra, ele é convidado para se tornar um dos capelães da corte de Eduardo VI. Então, Eduardo VI ouviu Knox pregar algumas vezes durante a sua vida. Só que ele morreu novo. Aos 16 anos, não alcançou a vida adulta, obviamente não teve filhos, então começou um conflito de sucessão, e nesse conflito de sucessão levou a melhor Maria I, que como sua mãe, Catarina de Aragão, era católica, e consequentemente ela revogou todos os atos pró-reforma na Igreja da Inglaterra. Não só o fez, como também restaurou a aliança entre a Inglaterra e Roma, ao ponto do Papa lhe conceder uma das mais altas comendas da época pela sua dedicação à Igreja. E assim ela investiu forte, perseguindo os protestantes, principalmente os seus líderes. Nesse contexto, ela manda prender ninguém mais, ninguém menos do que o Thomas Cranmer, o mantém preso durante um período, até que ele foi julgado, condenado e queimado em praça pública como um herege e um traidor do reino.
Por essa perseguição e por essa matança, ela ficou conhecida como Maria Sanguinária, ou em inglês não tão bom assim, a Blood Mary, essa, essa pessoa complexa. E ela não deixou filhos, morreu sem filhos. A exigência do ter filho para suceder o trono foi tão pesada na vida de Maria que ela chegou a ter 2 gravidezes ou gestações psicológicas. E isso a deixou ainda mais doente emocionalmente. Ao final de tudo, pouco tempo antes da sua morte, ela reconhece a sua meia-irmã Elizabeth I. Por favor, não confunda, essa é a Elizabeth I, está lá no século XVI, mas não é a nossa boa e velha Betinha, tá? É a primeira. Elizabeth I, então, ascende ao trono logo assim que Maria morre. Com a morte de Maria, a nova regente começa a fazer algumas mudanças. Como ela era protestante, ela permitiu o retorno à ilha britânica dos exilados por conta da perseguição da sanguinária. E o retorno desses protestantes é muito positivo, tá? Por quê? Porque estes reformadores ou esses líderes, né, que foram para a Europa continental tiveram contato com algumas situações muito importantes. Primeiro, muitos deles, como John Knox, tiveram contato com Genebra e com Calvino e com toda a liderança reformada ali de Genebra. Knox chega a dizer que ele não viu na Terra um exemplo tão magnífico de igreja desde Atos dos Apóstolos, senão Genebra. Ele vem tão impactado por isso que quando ele retorna para a Escócia, no ano de 559, ele volta imbuído do desejo de transformar a Escócia no reino que viva debaixo da graça de Deus. Daí aquela oração tão conhecida dele, dá-me a Escócia ou dá-me a morte. E esses outros líderes que voltam do continente, eles também têm o conhecimento daquilo que estava acontecendo no contexto da Holanda. Anos antes disso, todo o conhecimento que eles tinham acerca do protestantismo e da reforma estava restrito a algumas literaturas. Só que agora esses líderes têm contato pessoal com grandes líderes, com grandes teólogos, e eles são muitíssimo influenciados por esses nomes. Resultado: Elizabeth I viu nascer um movimento que ficou conhecido como o movimento puritano. Pessoas que não só eram protestantes ou reformados, mas eram pessoas que queriam de fato ver a pureza e a santidade na vida da igreja. Mas ela teve um problema, que algumas das reformas que ela propôs foram reformas questionadas justamente pelos puritanos. Ela queria estabelecer uma uniformidade de culto dentro do contexto da Igreja da Inglaterra. E esta uniformidade de culto dava ao culto uma forma mais católica. E o puritanismo, influenciado pela visão reformada da Europa continental, acreditava num culto simples, acreditava num culto sem toda aquela ostentação, toda aquela pompa que era comum no culto católico e no culto anglicano. E isso criou vários conflitos, mas não vem ao caso agora, porque nós não temos nem tempo para falar sobre isso. Ok? Até aqui tudo bem? Morreu sem deixar filhos. Ela é conhecida como a Rainha Virgem.
tá? Então, quando ela morre, o trono fica sem um sucessor da, da dinastia Tudor, e a dinastia Tudor acaba aqui. Vamos lá. Renato, você levantou a mão, pode abrir o áudio e falar? Professor, só um comentário e depois eu não comento mais não, Não, pode senão falar, pode fique à atrapalhar. vontade. Trabalha não. Né? É porque quando a gente tem esse privilégio de conhecer a história, eles funcionam até como uma ponte de assunto na evangelização. Sim. Então, assim, até mesmo pedir a palavra para poder tentar incentivar ou motivar aqueles que talvez acham cansativo, mas para que entendam também essa importância, porque um dos argumentos que a gente tem para conversar, dialogar com os quilombolas, é esse período que John Knox ficou escravizado durante 1 ano e meio. Uhum. Então, isso traz uma identificação para eles, ainda que o contexto de escravidão foi diferente, Uhum. mas eles conseguem vir dentro da história, e depois o momento em que ele também teve a oportunidade, de certa forma, de pastorear uma igreja de refugiados. Uhum. Então, como os quilombolas, né, são quilombos, vem aí da questão de refugiados, Uhum. então, mesmo não sendo um brasileiro, a gente tem conseguido trazer eles a valorizar a história, porque eles gostam de história, Uhum. e essa ponte de contato para compartilhar o Evangelho e apresentar Jesus Cristo. Então, conhecer a história como o senhor está apresentando aí, a gente precisa ver sempre com os bons olhos que pode fluir um bom diálogo para a apresentação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela participação. É, Dar esse feedback, principalmente trazendo um aspecto prático, que é a missão, né, que é o trabalho missionário, é muito oportuno, muito oportuno. Obrigado mesmo, Renato. E que isso motive os nossos corações ainda mais a conhecer a nossa boa história. Amém. Não sei como tira a mão, não, só tira aí. Hein? Não, você tem que clicar de novo, 2 vezes, eu acho. É isso? Ah, baixei. Foi. Isso, muito bom. Obrigado, Renato. Então vamos lá. Até que tudo bem, tem um outro negócio aqui no chat. Sim, nós teremos um slide. Pode deixar que eu mando o slide. Na verdade, vai ter. Isso aqui vai sair depois, tá? Tem que passar por revisão, tem que passar por uns negocinhos aqui. Vai ter um texto. Vou mandar o texto para vocês também, vou disponibilizar, tá? Até agora já deu 10 páginas. É capaz de eu, depois da revisão, dar umas 20. Aí vocês leiam, façam os comentários, aí depois eu publico. Vamos lá, vamos voltar. É... Tá, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E voltando. Muito bem, essas são as figuras. Bom, morreu Maria, morreu Elizabeth, ninguém deixou filho, quem assume o trono? Bom, a família Tudor, né, a dinastia Tudor, era aparentada da dinastia Stuart. E havia uma linha de sucessão que ligava a família Stuart à família Tudor. E nesse processo, os Stuarts governavam onde? A Escócia. Então, houve nesse processo a unificação do trono da Inglaterra e da Escócia. Os dois reinos agora se tornam um só. E nesse processo é importante que a gente compreenda alguns fatos que são importantes nesse apanhado de antecedentes históricos. O primeiro deles é o fato de que a Escócia esteve em guerra contra o protestantismo. Enquanto tudo acontecia lá na corte do rei Henrique VIII, a Escócia estava em efervescência. E um processo de reforma começou ali de forma muito enfática, muito contundente, só que ela foi suprimida de forma muito violenta.
Foram anos de guerra civil, até que Maria de Guise, que era a regente, consegue, com o apoio dos franceses, abafar a revolta. Os nobres que participaram dessa revolta foram exilados e os não tão nobres assim como Knox foram feitos escravos nas galés. E o reino voltou a estar debaixo dessa sombra do catolicismo. Existe uma história muito linda aqui, que vale a pena uma hora a gente ler, mas a gente vai deixar para depois. E nesse contexto, nós vamos ter então o fato que anos mais tarde, cerca de 10 a 15 anos depois daquela primeira revolta, algumas coisas voltam à tona. E há toda uma rebelião novamente implantada na Escócia. Por quê? Porque aquele momento inicial da proclamação dos valores do Evangelho na Escócia mexeu com muitos corações. Os escoceses tinham um ódio mortal dos monges católicos. Eles tinham aversão a tudo aquilo que eles representavam. Por isso, quando o movimento reformado protestante começa a agir, há uma assimilação e uma identificação. E por que agora, cerca de 15 anos depois, há essa vitória? Por causa de John Knox. John Knox, depois de uma temporada ao lado de João Calvino, aprendendo aos pés de Calvino, estudando na Academia de Genebra, pastoreando uma igreja de refugiados ingleses, primeiro lá em Frankfurt, na Alemanha, e depois na própria Genebra, ele começa a entender uma série de dinâmicas e ele está disposto a realmente trazer a Escócia até o conhecimento verdadeiro e genuíno evangelho. Nesse contexto, então, ele retorna em 1559 e ali ele empenha-se por pregar e fazer conhecido o evangelho, de realmente anunciar e confrontar o status quo da rainha Maria de Guise. Mais tarde, ele confronta a legítima sucessora do trono, que foi Maria Stuart. Maria Stuart também é alvo das pregações e da insistência de Knox ao arrependimento, e John Knox faz um trabalho fantástico nesse processo. Tanto é que em 1560 o parlamento escocês convoca John Knox mais 5 dos seus melhores teólogos para redigir uma confissão de fé. É a confissão de fé escocesa. É um documento preciosíssimo e que revela toda essa influência calvinista na vida e na obra de John Knox. E mostra-nos um homem corajoso e impetuoso no escrever. Knox escreve com o coração, e isso é um negócio que é fantástico. Vale a pena depois, existe esse material disponível gratuitamente, sem ser pirataria na internet, vale a pena você conhecer. Eu ficaria aqui algum tempo só falando da Confissão Escocesa, mas não dá. Então, bora! 1560, é escrita a Confissão Escocesa, e quando o parlamento escocês recebe esse documento, depois de algumas deliberações, o parlamento declara a Escócia um país reformado, mesmo tendo a sua rainha uma rainha católica. E aí acontece um negócio muito inusitado. A coroação de Maria Stuart se deu no tempo católico, mas o pregador foi John Knox. E vocês acham que ele amaciou o sermão só porque ele estava na casa do inimigo, na frente da rainha? Não.
como diriam hoje os nossos comentaristas de plantão, ele desceu o cajado. Mas enfim, era John Knox, ok? Bom, esse é o contexto da, da, da Escócia. Maria Stuart morreu e sucedeu o trono o seu filho Tiago, que lá na Escócia ficou conhecido como Tiago VI, mas quando ele vem e assume o trono da Inglaterra, ele é conhecido como Tiago I. Tiago I, ele é um cara muito controverso. Controverso por quê? Porque uma vez que ele era escocês, agora ele se torna chefe da igreja da Inglaterra. Ele havia aprendido na Escócia um tipo de protestantismo, mas agora ele se torna chefe de uma igreja que tem outra maneira de ser. E ao invés de tornar a igreja da Inglaterra parecida com a Escócia, ele quer fazer o contrário. E ele teve problema. Obviamente ele teve problema. Os escoceses não gostaram nem um pouquinho disso. E realmente ele transformou as igrejas da Escócia, que eram famigeradamente, ou de maneira jocosa, chamadas de presbiterianas, ele quis transformá-las em igrejas conforme o padrão da Inglaterra. Ele instituiu toda uma hierarquia de bispos e arcebispos, ele criou uma série de funções, houve uma mudança na ordem do culto, não era mais o culto reformado simples, agora ele era todo cheio de cerimoniais, e isso criou muitos problemas, muitas inquietações, inclusive. E apesar de ser protestante, ele se casou com uma católica, que acendeu a chama dos escoceses, mas que provocou imensamente os puritanos. Eles se sentiram ultrajados por ter um príncipe reformado protestante casando-se com uma católica. Não deu certo. Só que ele ameniza a situação com a tradução da Bíblia para o inglês, numa das traduções mais queridas e amadas da língua inglesa, que é a King James Version. James é Tiago na língua inglesa, e essa versão ainda é muito amada, muito querida e utilizada na igreja de fala inglesa. O que acontece aqui? Com essa tradução, a Bíblia se torna acessível para os ingleses. As pessoas podem ler. A língua é unificada. A língua passa a ser ensinada. Agora você tem toda uma estrutura linguística pronta num livro. E os puritanos, sim, investem nesta dinâmica de ler a Bíblia. E eles investindo nisso e replicando isso em suas comunidades e influenciando as pessoas ao seu redor, cria uma situação extremamente especial. As pessoas com conhecimento das Escrituras agora são inflamadas pelo amor a Deus. A ilha britânica se torna a ilha do livro. Os ingleses e os escoceses estão unidos por um laço tremendo, que é a palavra de Deus. E isso começa a provocar muitas mudanças nos corações e nas mentes das pessoas. Mas esse pecador que morreu, ele foi sucedido por seu filho Charles I. E Charles I tornou-se chefe da igreja. Se dizia protestante, mas ainda estava naquela mescla com o catolicismo, dialogava com o catolicismo. Ele tornou bispo, o arcebispo da igreja, um sacerdote que tinha uma tendência ao catolicismo muito grande,
e isso criou vários conflitos, principalmente com o movimento puritano. Ah, ele insistiu novamente em anglicanizar a Igreja da Escócia, e aqui a coisa realmente alcançou proporções jamais vistas. Conta-se que uma jovem estava na igreja participando do culto, quando de repente ela tomou o seu banquinho em que ela estava sentada e arremessou contra o sacerdote, dizendo que aquilo era muito mais uma missa católica, idólatra e pagã do que um culto a Deus. E esse ato gerou uma revolta em todos os presentes, que se levantaram contra a estrutura da igreja naquele momento e se tornou o rastilho de um movimento conhecido posteriormente como o Pacto Nacional Escocês. Charles ele fez um negócio muito errado. Ele dissolveu o parlamento. E quando ele dissolveu o parlamento, ele reinou sozinho. Então ele se tornou uma espécie de rei absolutista que mandava e desmandava. Só que, como eu disse, aquele movimento do Pacto Nacional Escocês foi um negócio muito sério. Porque os escoceses disseram assim, nós vamos morrer, mas nós não vamos permitir que a Igreja de Cristo seja novamente paganizada. O que eles fizeram? Pegaram armas. Pegaram armas contra o rei. Não estou incitando ninguém a pegar armas nesse momento. Mas eu estou lembrando que para que nós tivéssemos o que nós temos hoje em mãos, gente estava disposta a morrer. E às vezes nós não valorizamos. E a guerra começou, uma guerra civil. E essa guerra civil durou alguns anos. E no meio dela, Charles I se viu sem dinheiro. O que ele faz? A fim de trazer os nobres para perto de si, ele reabre o parlamento, convoca o parlamento, só que quando ele chega lá e instala o parlamento, ele descobre um negócio muito sério. A grande maioria do parlamento era formado por protestantes puritanos. E ninguém era a favor dele. E o parlamento, então, decide por si, sem apoio do rei, convocar a Assembleia de Westminster. Essa Assembleia, ou essa convocação se dá como resultado de uma aliança entre o parlamento inglês, o parlamento escocês e a Assembleia Geral da Igreja da Escócia. E nesta liga do Pacto Solene, eles prometem unificar as igrejas não só do reino da Escócia, da Inglaterra, mas também da Irlanda, dentro de uma mesma perspectiva doutrinária, litúrgica, disciplinar, e para isso, com a elaboração de uma confissão de fé e de um catecismo. Você ouviu certo? De um catecismo. Resultado, nós temos então a convocação da Assembleia de Westminster, que por 2 vezes foi cancelada por Charles I, mas que por fim, na terceira convocação, não teve como correr. Já estou indo para esse momento em que a gente precisa falar um pouquinho dessa Assembleia. Não vou me delongar. Alguma pergunta, alguma participação? Ninguém levantou a mão, ninguém falou nada. Então vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que finalmente ela foi instalada em 12 de junho de 1643. Tem uma pergunta no chat. Opa, eu tô com um problema aqui no meu mouse. Eu acho que é no mouse. Opa, barulho fui eu, tá, gente? Vamos lá, pergunta no chat, eu não vi pergunta. Muito bem, a pergunta que está sendo feita aqui é: em que sentido o senhor tem chamado
esses reis, esses monarcas, como chefe da igreja, no sentido papal da expressão, tá? Ou seja, eles eram os responsáveis por nomear os bispos, eles eram responsáveis por lidar com a doutrina e a teologia, eles eram responsáveis por determinar todos os acontecimentos da vida da igreja. Eles realmente eles funcionavam como, para a igreja da Inglaterra, aquilo que o Papa faz com a igreja católica. Respondido? Ok. Obrigado aí pela pergunta. Mais ou menos? Alguém falou mais ou menos? Ok. Gente, pode perguntar, viu? É porque agora voltou a funcionar aqui meu... Ok. Então vamos lá. Obrigado aí a minha assistente pessoal, Dona Michelle. Ok, vamos lá. A Assembleia de Westminster, então, ela foi convocada em 2 de junho, como eu já havia dito, e o propósito, então, era reformar os 39 artigos da religião. O que eram os 39 artigos da religião? Era a sistematização doutrinária da Igreja da Inglaterra. Bom, se nós somos uma só nação, e a Igreja da Inglaterra que está trazendo problema, vamos reformar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra e vamos unificar a nossa maneira de pensar com todo o padrão da Igreja reformada ao redor do mundo. Essa era a ideia. Um dos grandes incentivadores desse movimento, ou da Assembleia de Westminster, ele chegou a dizer o seguinte: vamos reformar a Igreja. Se necessário, vamos reformar a reforma. É uma expressão assim, bem enfática. Eles já estavam aí vivendo um período longo, de quase 100 anos, de mandos e desmandos, de mudanças constantes, de situações inusitadas que eles precisavam mudar. E aí, então, eles convocaram 150 pessoas para fazerem parte dessa Assembleia. 10 faziam parte da Câmara dos Lordes, 10 eram membros da Câmara dos Comuns e 121 eram teólogos, entre ministros e leigos. Uma nota de rodapé: esses teólogos são chamados de divines na língua inglesa. Esse termo funciona como um título, né, honorífico, igual o nosso pronome de tratamento reverendo, né, dentro do contexto da igreja presbiteriana, como nós tratamos os nossos pastores. Então, quando você buscar lá na língua inglesa, você vai ver lá que o nome da Assembleia é a Assembleia dos Divines. Não é que esses homens eram divinos, mas que eles representavam a Deus dentro do contexto. Esses eram ingleses. Só que tinha um grupinho lá, e a grande maioria puritanos, tá? Só que tinha um grupinho lá de 8 escoceses. Na realidade foram nomeados 8, mas desses 8 apenas 6 compareceram à Assembleia. E dentre esses, 2 nomes são 2 nomes de peso. O primeiro é do Samuel Rutherford, que era considerado um dos maiores expoentes da teologia escocesa, e um outro pastor chamado Robert Bailey. Robert Bailey ele vai ter uma influência muito grande na construção do catecismo, do breve catecismo. Esses 8 escoceses eles não tinham direito a votos, eles participavam das reuniões, eles discutiam todas as coisas, mas eles não podiam votar. Mas eles foram influenciadores de muitos debates ali dentro daquela Assembleia. E quando a gente vê uma Assembleia, a gente fala, como essa, um concílio como esse, a gente fala assim, poxa vida, deve ser um bando de homem tratando de coisas que não tem nada a ver com a realidade, querendo colocar na ponta de uma agulha coisas que sequer são imagináveis. Futilidade. Deixa eu dizer uma coisa. O que marca essa Assembleia é o espírito de piedade e de devoção a Deus. Por determinação, ela não podia começar
sem que houvesse uma oração. Todo o período dessas reuniões, que iam geralmente das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde, eram entremeados com momentos devocionais. Algumas pessoas que oravam, né, faziam as suas orações, e existem registros de orações com mais de 2 horas, por algum assunto, por algum tema específico. Pregações poderosas da palavra que duravam 1, 2 horas. E esses homens, por vezes, eram convocados para jejuns devido à necessidade de resolver situações com as quais eles não conseguiam lidar. E havia uma determinação que nenhuma matéria era votada no mesmo dia. A matéria que fosse apresentada num dia só poderia ser votada no dia seguinte, depois que o concílio tivesse tempo para orar e apresentar aquela questão diante de Deus. Então, eu quero que você entenda o seguinte: quando nós tratamos os documentos de Westminster, nós não estamos tratando simplesmente com a abstração intelectual de homens que viveram séculos atrás. Nós estamos tratando com o fruto de homens que tinham Deus no coração, um amor por Cristo e pela igreja, e que queriam que essa igreja fosse bem alimentada, bem nutrida, bem fortalecida e encorajada na palavra. Então, essa é a Assembleia de Westminster, que influenciou o mundo inteiro. E até hoje tem influenciado, tanto é que nós estamos aqui falando dela. Até aqui tudo bem? E aí nós chegamos no nosso breve catecismo. A história do breve catecismo é muito interessante, porque na Liga de Pacto Solene foi determinado que se fizesse um catecismo para doutrinar a igreja. E havia uma expertise na igreja da Inglaterra quanto a formular os catecismos. Os catecismos eram muito usados por várias razões. Uma delas é justamente pela necessidade de transmissão oral, num contexto em que algumas pessoas eram iletradas. Então, alguém fazia uma pergunta, respondia à pergunta, e o outro decorava a pergunta e a resposta. Assim, então, alguns notáveis dentre esses teólogos eram conhecidos justamente por serem catequistas, ou seja, aqueles que preparavam material para o catecismo, para a instrução da igreja como um todo. Às vezes a gente fala de catecismo só como algo voltado para a criança, mas a catequese era um processo natural, normal, dentro da igreja, que permeava todas as áreas ou todas as faixas etárias da igreja. E foi escolhido ninguém mais, ninguém menos do que esse cidadão, um dos grandes teólogos da Inglaterra, chamado Herbert Palmer. E ele preparou a primeira minuta para a confissão de fé que se propôs, ou para o catecismo que se propôs fazer. Só que quando ele apresentou o catecismo, ou a minuta do catecismo, a comissão ficou assim, em estado de choque. Apesar dele ser um dos mais conhecidos na área, foi uma decepção total. E aí esse cidadão que eu já citei, que é o Robert Bailey, disse um negócio que é muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, o que ele nos apresentou era muito raso, era um material muito simplório, que a gente não conseguia sequer entender o que ele queria com aquilo. E os debates se acaloraram de tal maneira que houve uma proposta na sessão 774, de 4 de janeiro de 1646. E qual foi a proposta que foi aprovada no parlamento, ou melhor, na Assembleia? Que ao invés de se fazer um catecismo, se fizessem 2 catecismos. Um que fosse mais minucioso, mais detalhado, mais abrangente, e um que fosse mais simples e fácil
para instrução de iniciantes, né? De crianças, de jovens e de pessoas que tivessem alguma dificuldade de aprendizado. Enfim, feito isso, então a comissão responsável por preparar o catecismo agora tinha dois trabalhos: fazer um documento mais robusto e um documento mais simples. Só com um detalhe: todos os dois documentos não podiam conter absolutamente nada daquilo que já não estivesse disposto na confissão. Ou seja, os três documentos deviam convergir, eles deveriam conversar. Não só um catecismo com o outro, mas os dois catecismos com a confissão de fé. E aí, aquele Samuel Rutherford, que eu citei anteriormente, aquele escocês, ele manda um documento para a igreja da Escócia dizendo: ei, nós tivemos uma situação aqui muito séria e nós resolvemos a situação da seguinte maneira: vamos ter dois catecismos. Porque não foi possível colocar no mesmo prato leite e carne. E eu entendo que você compreende a expressão leite e carne. Não dava para alimentar os iniciantes na fé com carne, como também não dava para dar carne para gente madura. Era preciso separar essas duas porções e colocar em pratos diferentes. E é isso, então, que nós temos. De modo que, em 1647, dia 5 de novembro, a comissão conclui o seu trabalho e no dia 25 de novembro de 1647, ela apresenta esse documento final no parlamento para ser avaliado, para ser tratado. E esse documento, então, é aprovado pelo parlamento só mais tarde, em 1649. Porém, os escoceses, que tinham muito interesse naquilo, pegaram esse mesmo documento, encaminharam para a sua Assembleia Geral e em 1648, um ano antes de ser aprovado no parlamento britânico, a Igreja da Escócia aprova o Breve Catecismo. Resultado, desde então, o Breve Catecismo tem sido o padrão catequético, padrão de ensino da Igreja Presbiteriana ao redor do mundo, influenciando todas as nações de fala inglesa, bem como todas as nações onde o presbiterianismo, enquanto expressão da fé reformada, alcançou. E aprovada na Escócia, nós o recebemos aqui via os nossos missionários americanos. Então, esse é o documento que nós temos em mãos hoje. É assim que ele nasceu. Está aí meio que a história e a certidão de nascimento desta confissão. O que isso é importante para nós? Eu respondo depois que o Renato falar a que veio. Quando o senhor cita aí, né, que as pessoas elas eram catequizadas de forma oral. Uhum. Então, quando que a gente começa a catequizar alguém, né? Antes da conversão até mesmo. Sim. Porque pode ficar confuso no sentido de que, às vezes, as aulas como essa são ministradas agora no momento em que a pessoa será praticamente recebida como membro, né? em alguns aspectos. Mas o catequizar até no nosso dia a dia, né? No ambiente de trabalho, no ambiente de escola. E, às vezes, a pessoa que estiver catequizando necessariamente não vai ser de forma escrita, e sim nesse modelo anterior, de forma oral. É a prática que a gente tem utilizado e as pessoas vão ter acesso mais fácil, né? Dentro desse diálogo diário. E é interessante essa perspectiva, por quê? Porque, por exemplo, a gente está lidando com muitas pessoas que estão sem perspectiva, não é verdade? Aí ela fala assim: eu não tenho mais propósito de vida.
Aí a gente lembra do quê? Olha, eu tenho aprendido que o fim, ou que o propósito principal da vida humana é um só: glorificar a Deus e estar contente e feliz nele, independente das circunstâncias. Essa é uma fala que pega as pessoas de jeito. E quando a gente começar a estudar as 107 perguntas, você vai ver o seguinte, que as respostas que são dadas a cada pergunta do catecismo, elas são práticas, elas são para a vida, para nos orientar quanto às coisas mais básicas da nossa experiência. Por exemplo, quando nós chegarmos a partir da lição 10 e estudarmos os mandamentos, você vai perceber que a tratativa dos mandamentos, ela tem como propósito não orientar de forma etérea, abstrata, acerca do que eles significam. Não, é forma prática. Aí a gente começa a aprender que não assassinar ou não matar não é ir lá e tirar a vida de alguém, é o ódio consumado, é a palavra irada, é a atitude iracunda, é que corrompe o mandamento. Então, é muito interessante a fala aí do Renato nesse sentido, que nós precisamos pegar tudo isso e colocá-lo para funcionar. Confrontar as pessoas com aquilo que a gente está aprendendo. Ok? Eu vou então caminhar para o encerramento, pontuando duas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós temos uma rica herança em nossas mãos. Uma vez eu conheci um rapaz que viveu a vida inteira numa denominação evangélica do nosso país, de linha pentecostal, e ele conversava acerca da sua vinda para a igreja presbiteriana e como é que foi e tal. E aí ele disse que o que mais falou ao coração dele e que motivou essa mudança foi a convicção de propósito expressa na primeira pergunta do catecismo. Por quê? Porque ele olhava para o evangelho, ele olhava para a vida eclesiástica dele e dizia assim, qual é o propósito disso? Por que eu vou à igreja? Por que eu sigo a Bíblia? Por que eu ouço um sermão? Por que eu participo de um ministério? Aí a resposta veio, para glorificar a Deus. Não é para mim, é para a glória de Deus. Não é para o meu crescimento pessoal, é para a glória de Deus. E isso impactou a vida dele poderosamente. Hoje ele é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E isso é algo que me chama muita atenção. Segundo lugar, se nós temos essa rica herança, nós não só devemos valorizar, como nós também devemos torná-la conhecida. Só que para torná-la conhecida, nós precisamos conhecer. Tá? Eu não vou ficar aqui toda a aula, como eu fazia com os adolescentes, perguntando a cada um, qual é a resposta desse, qual é a resposta... Não vou fazer isso não. Tá? Mas seria muito interessante se nós pudéssemos incorporar essa tentativa do decorar. Do decorar. Por que não? É bom que protege o cérebro contra o Alzheimer, é bom que treina, né? Se você colocar no lugar para ler em voz alta, treina a sua fala, a sua dicção. Tudo é uma questão de aprendizado, né? E eu creio que vai ser muito bom para nós espiritualmente também, ok? Dito isso, eu vou disponibilizar o material. Aqui tem como mandar material? Não tem não, né?